cruz do Calvário. Paulo ele estava trazendo o sentido novamente da graça dentro da igreja, o sentido do poder dentro da igreja, o sentido do revestimento dentro da igreja, para que a igreja permanecesse naquilo que aprendeu. E o homem não aprende de outro homem. O homem não precisa aprender da teologia. O homem não precisa fazer filosofia. O homem não precisa estar voltado à lei. Mas o homem tem que estar voltado ao Espírito Santo. O Espírito esse que desceu através de Cristo, para que não deixássemos nós órfãos nessa terra, para que não deixar você órfão nessa terra. O pai pode nos abandonar, a mãe pode nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Eu vejo Deus derramando uma unção nova aqui nessa casa. Eu vejo Deus renovando vidas aqui, mas dê posição para que isso venha acontecer. E Paulo no versículo 2, ele declara em alta voz na sua carta: olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para aquele que um dia veio trazer a graça. Olha para aquele que um dia prometeu. Olha para aquele que fala e cumpre com o que fala. Olhe somente para o alto, no qual pelo gozo estendemos toda a nossa dimensão, todo o nosso coração, não desprezando o poder de Deus, não desprezando o poder da graça, não desprezando principalmente o poder do sangue da nova aliança, que um dia foi derramado na cruz do Calvário. Ei, crente, olha para cá. E um dia aquela cruz, aquele madeiro foi lavrado, aleluia, por um sangue inocente, um sangue, aleluia, vivo, que transcorria do corpo de Cristo, do Emanuel, que era Deus em Cristo, para abraçar o homem novamente ensanguentado, trazendo uma veste limpa, uma veste branca, vestes na qual estava manchada pelo pecado, pelas transgressões e iniquidade deste mundo. Agora ela é lavada pelo poder do sangue de Cristo. Paulo novamente queria trazer a essência do Espírito Santo. Paulo queria novamente trazer algo que a igreja tinha perdido, para que a igreja viesse a permanecer naquilo que aprendeu, para que a igreja não perdesse o primeiro amor, para que a igreja viesse a entender o sentido da exortação, para que a igreja viesse a entender o sentido do poder de Deus. A igreja, aleluia, necessitava novamente de ouvir a voz do Senhor. A igreja ela não pode morrer. A igreja ela não pode desfalecer. Agora versículo 3, Paulo ele diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo os vossos ânimos. Temos um exemplo de quando Moisés, direcionado por Deus, junto com seu irmão profeta Arão, para que fosse até o Egito livrar o povo hebreu da escravidão de Faraó. Agora a Bíblia menciona que agora Deus usa os teus profetas para trazer sinais dentro do Egito, para trazer sinais diante dos inimigos, para que Israel reconhecesse e compreendesse e considerasse de que Deus não o abandonara. Glória, glória a Deus. E mesmo assim, diante do deserto de um grande livramento que Deus deu aos hebreus, agora Deus
fogo cobria Israel diante daquele deserto, e numa coluna de fogo Deus caminhava com o profeta e com o teu povo, não desamparando, porque Deus bem sabia que a carne ela tem o poder do desfalecimento, que a carne ela pode desmaiar em qualquer situação, que a carne ela pode desfalecer diante das lutas, ela pode desfalecer diante das provas, mas sabe o que eu entendo com isso? Que a coluna de fogo, uma nuvem de glória cobre essa casa nessa noite. Paulo ele quis dizer, irmãos, considere que Deus não nos abandonou. Considere em vossos corações que Deus jamais vos abandonará. Mesmo vós estiver sem esperança, ainda há uma esperança, como aconteceu a Israel.